Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Raio-X. O que é o exame de raio-X ou os exames que usam a radiação, como é utilizado e se usado em demasia, pode fazer mal para a nossa saúde? Nós trouxemos estas e outras questões para uma pessoa que sabe o que diz. Nós vamos conversar agora com o Dr. Everaldo Grégio. Ele é médico radiologista com especialização e título pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, especialização em radiologia e diagnóstico por imagem. Muito obrigada, Dr. Everaldo, por ter recebido o Simples Assim. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar sobre uma especialidade que hoje é fundamental no exercício da medicina, que está no dia a dia de praticamente todas as especialidades, dando uma sustentação e participando na busca de um diagnóstico que permita que o tratamento seja feito de forma correta, o mais precoce possível e com maior eficiência. Quando a gente fala em radiologia, todos os exames eles têm essa radiação, o raio-x, a ressonância, a ultrassonografia, todos eles têm essa questão, doutor Everaldo? Não, na realidade não. Essa é uma boa pergunta para explicar sobre um pouco da história da radiologia. A radiologia, primordialmente no seu início, ela era basicamente a radiologia, como o próprio nome diz, descoberta em 1895, então tem mais de 100 anos, então é um método bastante já sedimentado e conhecido e que utiliza a radiação X como a ferramenta para transformar estruturas internas do nosso organismo em imagens que possam ser analisadas. Esse método deu origem a alguns outros métodos que também utilizam radiação X, por exemplo, a densitometria óssea, a mamografia e a tomografia computadorizada. Outros métodos tiveram como base a radiologia, mas não utilizam a radiação X. A ultrassonografia, por exemplo, ela tem como utilização a radiação sonora. Então é a emissão de um som, um ultrassom na realidade, que vai para dentro do nosso organismo e provoca reverberações ou ecos dentro do nosso organismo, e aí essas reverberações são transformadas em imagem. E essa imagem que ajuda no diagnóstico das doenças? Sim, essa imagem que é analisada pelo médico especialista e interpretada, correlacionada com a anatomia e, obviamente, identificadas as alterações. Quando a gente vai fazer um exame de raio-x, é muito comum que o operador do aparelho, ele ajeita tudo lá e retire da sala. Porque existe, no caso do raio-x, uma emissão de raios, é isso? Sim. O cuidado que você tem que ter é porque o técnico em radiologia, ele se expõe, se ele ficar dentro da sala, durante toda a sua vida profissional a irradiações. E, obviamente, a radiação X não é isenta de potencial risco biológico. Porém, isso era muito mais arriscado e a gravidade era maior nos aparelhos mais antigos, né, na década de 50, 60 do século passado, 70, em que os aparelhos ainda não tinham disponíveis ampolas de raio-x e ferramentas de proteção radiológica e controle da dose que era irradiada da forma como é hoje. Mas ainda assim, mesmo sendo absolutamente segura a realização de exames hoje, através de programas de proteção radiológica, é recomendado para os técnicos de radiologia que eles, obviamente, se retirem da sala para que eles não se submetam a radiações repetitivas, porque a repetição de exames, ela provoca um acúmulo de radiação orgânica. Agora, para o paciente que faz isso uma vez ou outra, essa radiação é uma radiação muito leve, é uma emissão muito pequena? Assim, nós podemos garantir que hoje, num serviço muito bem estruturado, que tenha sob comando médicos especializados na área de radiologia e diagnóstico por imagem, que tem o programa de proteção radiológica, e tudo isso hoje ele é fiscalizado pela Anvisa, ele é fiscalizado por órgãos que têm responsabilidade no controle de radiação. Então, quando você se submete
clínica, um hospital, a todas essas recomendações e exigências, o risco é absolutamente zero. É óbvio que não é recomendado fazer radiografia como se faz fotografias, tem que haver uma diferença. Não é uma fotografia, portanto não pode se repetir todos os dias. Um exame radiológico, ele deve ser sempre realizado com recomendação médica, por solicitação médica, que vai avaliar os riscos e benefícios. E a gente pode dizer que os riscos são praticamente minimizados hoje, não há nenhum risco acentuado para o paciente em realizar os exames de acordo com a solicitação médica. E nos casos, doutor Everaldo, em que as crianças, por exemplo, qualquer queda, parece que luxou, parece que quebrou, a mãe corre para o pronto-socorro, e eu fazia isso com os meus, viu? Preciso confessar, minha culpa. Essa exposição para as crianças é danosa? Não, não é. Esse é um mito, né, que muitas vezes acontece nas nossas comunidades, né, de que a radiação X, a realização do exame radiológico pode trazer consequências. Volto a enfatizar, num exame muito bem realizado, em que todas as exigências de proteção radiológica são feitas, não há nenhum risco. A realização desses exames numa criança, por mais acentuado que seja em frequência, ela não vai ultrapassar 4, 5, 6 vezes ao ano. Isso é absolutamente irrisório. Uma comparação que eu posso lhe falar, uma radiografia de tórax hoje, ela tem menos radiação do que você ficar durante o dia no sol ao meio-dia. É muito menos danosa do que aquele solão lá fora. A gente se preocupa com radiação X, que é aquilo que é emitida na radiologia diagnóstica, mas nós temos radiação X em vários ambientes do que nós façamos no dia a dia. Por exemplo? Numa casa que você tem concreto, você tem radiação X, né? Assim, quando você se submete à radiação solar, nós temos radiação X. Então nós temos várias emissões que existem no dia a dia e a gente não tem, obviamente, a percepção do que está acontecendo. Falando em mito também, é muito comum eu ouvir isso de alguns profissionais, que é errado fazer muitas vezes exames de ultrassonografia durante o período de parto, de acompanhamento de uma gestação do pré-natal, era esse o termo que eu buscava, de pré-natal, porque isso poderia fazer mal ao bebê. Isso é verdade ou é mito, doutor Everaldo? Não, é totalmente mito, não há nenhuma preocupação em relação a isso. A indicação da ultrassonografia, ela obviamente também obedece uma rotina médica em que faz o acompanhamento do nenê. Algumas gestações, por serem mais cuidadosas, se repete com mais frequência os exames para ver o acompanhamento do nenê. Como lhe disse, não é utilizado radiação X, e sim uma radiação sonora. Não há evidências nenhuma científicas hoje de que essa radiação possa provocar qualquer dano celular, que esse que é o problema maior, né, que poderia acontecer, e que, portanto, não há nenhum risco para paciente fazer um exame, por exemplo, quando necessário, semanalmente. Não é, obviamente, a melhor conduta. Um exame muito bem feito numa gestação natural, normal, a gente realiza um exame no primeiro trimestre, um exame no segundo trimestre e um no terceiro trimestre. É suficiente. Havendo algumas necessidades de intercorrência, pode se repetir com absoluta segurança. Muito bem. E aí, então, a gente tem que entender que a radiologia é uma ferramenta muitíssimo importante para a medicina, doutor Everaldo, e que não traz nenhum risco à vida das pessoas. Sim, podem ficar absolutamente tranquilos. A indicação dos exames radiológicos dentro dos preceitos básicos da medicina bem praticada, né? Não há nenhum dano para o paciente, é absolutamente segura e é um método que hoje a medicina não pode abrir mão em decorrência de todas as vantagens que são obtidas através desse método. Um exemplo, por exemplo, a gente aproveitando, ainda estamos um pouco longe, mas vamos chegar aí no Outubro Rosa, né? É outra preocupação, por exemplo, de um exame que é feito de forma preventiva, para que você possa se identificar de maneira precoce o câncer de mama, né? É um exame absolutamente seguro, tranquilo, pode ser feito, a dosagem é mínima, não há nenhuma incidência de risco de aumento na incidência de câncer de mama, como houve aí alguns artigos que foram lançados no ano passado, no ano retrasado, dizendo que isso poderia provocar um aumento no número de câncer de mama. Absolutamente irresponsável esse artigo,
não há nenhuma comprovação e muito pelo contrário, é um exame que vem trazer enormes benefícios para a mulher. Muitíssimo obrigada, doutor Everaldo. Foi um prazer estar com você, um prazer a gente poder falar um pouco da radiologia, esse campo fantástico da medicina. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.